pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Eudes, eu sou head da Escola de Liderança aqui da Integração Escola de Negócios e queria conversar com vocês um pouco sobre curiosidade. A gente já parou para pensar e entendeu que as grandes descobertas no mundo, as explorações, sempre por trás disso tinha alguém muito curioso, alguém que cultivava a curiosidade e queria descobrir mais. Da mesma forma, os problemas que foram resolvidos no mundo, de que forma isso aconteceu? Alguém muito curioso, uma equipe, um time curioso, parou, pensou, pesquisou e não se conformou com a primeira resposta. Então, a gente está vendo que curiosidade é muito importante para a nossa vida. Imagina uma área de RH curiosa, com certeza ela entrega mais. Curiosa no sentido de pensar em soluções diferentes, de ser mais empática. Empatia está muito ligado à curiosidade. Então, esta área vai investigar mais, vai ter curiosidade sobre a empresa, sobre os produtos, clientes, competitividade, tudo isso. E com todas essas informações, é claro que você consegue entregar muito mais. Mas vamos falar um pouco agora do que é curiosidade. Curiosidade é algo que liga imaginação, aprendizagem, processo, entrega. Curiosidade é esse impulso que faz você pensar diferente, investigar mais situações, mais coisas, conectá-las de um modo mais criativo. Então, esse impulso que você tem, a gente pode dizer que é curiosidade. Outra definição boa de curiosidade é aprendizagem. Porque sempre que você fica curioso, você aprende, você pesquisa mais. Então a gente também pode ligar esse desejo do ser humano de conhecimento, pode pensar que isso tem um pouco a ver com curiosidade. A gente já falou que as grandes descobertas foram todas ligadas a pessoas curiosas. E no dia a dia de uma empresa, é claro que para ser competitivo, eu preciso de uma equipe curiosa, né? O RH, para ser um RH legal, que faz diferença para a empresa, precisa ser curioso. Precisa ir lá na área de produção, precisa conhecer a área comercial, precisa conhecer clientes, precisa estar muito conectado com todas essas coisas. É claro que ser curioso às vezes é desconfortável. Por quê? Porque na nossa cabeça, alguém curioso não parece legal ainda. Na nossa cultura, curiosidade ainda tem um certo preconceito. E essa é uma das barreiras para a curiosidade. É achar que ela não é legal. Conectar a curiosidade com fofoca, com interesse pela pessoa. Não, na verdade, curiosidade é ligado com empatia, descoberta e aprendizagem. A curiosidade também é uma mistura de excitação, ansiedade, uma excitação emocional que leva a gente a buscar coisas diferentes, a abrir a mente, a querer saber mais. Então, essa excitação emocional agita o nosso cérebro. O cérebro também agita de algum modo, né? Figurativo. E de alguma forma a gente vai atrás de informações e busca e tenta fazer conexões. E é uma ansiedade, porque enquanto a gente não descobre a resposta, a gente fica incomodado, né? Experimente fazer uma pergunta para você que você não tem a resposta. Você verá o quanto isso gera ansiedade em você. Tá bom, já estamos convencidos que a curiosidade é legal, mas quais os benefícios que a curiosidade traz? Primeiro, menos erro na tomada de decisão. Quando você é curioso, você busca mais alternativas, você conecta essas alternativas com o desafio ou problema, então você tem uma menor chance de errar, porque você explorou um pouco mais. Segundo lugar, é claro que com a curiosidade a gente inova mais. Mesmo as coisas pequenas e simples, a gente consegue inovar um pouco mais. Imaginem, de novo, um RH curioso. O quanto ele consegue inovar, pensar em pequenas soluções boas, alternativas e coisas diferentes que ele pode fazer. Não dá para pensar inovação da NASA. A gente está falando do dia a dia, de coisas simples. E o RH tem muita oportunidade de inovar sendo curioso. Também é claro que a curiosidade fortalece a inteligência. É claro que eu, alimentado de informações, de conexões e de pensamento, de raciocínio, é claro que eu
pareço mais inteligente, fico mais inteligente mesmo. Então a curiosidade também tem esta qualidade. E naturalmente o maior engajamento meu a tudo. Quando eu estou curioso, é claro que eu fico mais engajado, é claro que eu me envolvo mais, busco mais alternativas. Então a gente está vendo que a curiosidade tem uma série de benefícios. É difícil avaliar porque a gente fica pensando em curiosidade ainda naquela cultura que não é legal. Mas pensem agora um pouquinho de curiosidade no trabalho, me colocar no lugar do outro, saber o que a área X faz, o que a minha área cliente faz, quem são os concorrentes da empresa, como as pessoas da empresa pensam, como os líderes agem, qual é o estilo dessa empresa, qual é o DNA da minha empresa. Tudo isso é curiosidade. Se você não tem resposta para isso, você não é curioso. É melhor começar a ser agora. Nós estamos falando de curiosidade, mas vamos falar um pouquinho de cebola. Você sabe quantos tipos de cebola o Brasil produz? No mercado a gente olha, que eu lembre, tem aquela amarela e tem a roxa. Não, o Brasil produz 50 tipos de cebola, né? Não, a gente não tá, o nosso interesse não é cebola, o nosso interesse é curiosidade. Para os produtores de cebola, isso é muito importante. Então eles precisam mergulhar nas espécies de cebola, no tipo de cultivo, no clima, na região. A curiosidade para eles gira em torno disso, para nós não. Então, voltando para o nosso dia a dia, a nossa curiosidade com a empresa, com as pessoas que estão lá, com os produtos, com os concorrentes, com os diferenciais competitivos da empresa, tudo isso é curiosidade que eu posso alimentar e melhorar o meu desempenho e o meu engajamento para trazer um resultado melhor. Todo mundo já conviveu com crianças. Vocês lembram de uma criança curiosa? Você foi uma criança curiosa? Você perguntava por quê, queria saber as coisas, de alguma forma flagrou pai e mãe falando uma coisa que você não devia ouvir e despertou curiosidade. A gente sabe que isso acontece. Por quê? Porque para a criança é natural ser curioso. Para a criança é legal, ele está descobrindo o mundo, está alimentando o seu cérebro de informações. Então isso é muito bacana. Quando a gente é adulto, a gente fica um pouco mais acomodado em termos de curiosidade. A gente acha que já sabe tudo, o que eu precisar saber eu vou perguntar, mas a gente não alimenta aquela curiosidade natural da criança. Vocês lembraram de uma criança curiosa, né? Isso é muito legal, porque a gente já foi curioso um dia. Essa imagem a gente não pode esquecer. Então, quando eu trago um pouquinho de curiosidade no meu trabalho, é muito legal. Uma dica bacana é você ter alguns dias o que, como, porquê, como poderia. São os dias do porquê, né? Isso pode ser dias, pode ser por um projeto. Por que isso? E se nós fizéssemos diferentes? O que aconteceria? Então a gente diz que são os dias do e se, né? E se, e por quê, e como poderia. Esses dias ajudam a gente a pensar. Imaginem o RH reunido, né? Com esta pauta, e se nós fizéssemos isso diferente? Como nós poderíamos atuar de outra maneira? É legal fugir, porque a gente sempre pensa em melhorar nossa atuação do dia a dia. Não, mas agora esta missão é como nós poderíamos atuar de maneira diferente. Então, de algum modo, pessoal, pensem, imagina o RH reunido, lançando essas perguntas, e se nós fizéssemos isso? Como nós poderíamos? De que outra forma? E claro, alimentando a curiosidade. Naturalmente vão aparecer respostas legais, diferentes, estranhas. Você não tem uma resposta eureka, esta é a solução. Mas você está num caminho de amadurecer pensamentos diferentes, pensamentos divergentes. É dessa forma que se pensa e a curiosidade é a base para isso. Eu tenho uma cola aqui comigo. Você sabe como se mede o tempo? Nós temos o tempo sideral, mais preciso é o tempo universal, mais preciso é o tempo das efemérides, mais preciso é o tempo atômico e mais preciso ainda, o melhor é o tempo universal coordenado, né? São relógios atômicos espalhados pelo mundo. Existem 5 formas de medir o tempo. Qual a diferença de um para o outro? Décimos, milésimos de segundo.
Nossa, o tempo é tão preciso e eu costumo me atrasar. Não é legal ser curioso com o tempo e pensar que a minha medida do tempo é uma e a do tempo universal coordenado é completamente outra? Então, essa é a parte bacana da gente ser curioso e descobrir coisas diferentes, né? Eu sei que não tem utilidade para nós essa medida de tempo, para nós não, né? Mas é uma forma de saber que quando especialistas e pessoas inteligentes mergulham, elas mergulham para valer em alguns assuntos. Exploram para valer, chegam a informações incríveis. Imagina um RH assim, um RH completamente curioso com a sua empresa, com as suas pessoas, com as suas lideranças, com os seus negócios e com a competitividade. Esse RH pode entregar muito.